FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Boas-vindas a esse programa, saudações à torcida dos Steelers, luso-hablantes em todo este planeta. Estamos começando mais um pós-jogo do Black Yellow Brasil. Sou Danilo Batista, seu host, mais uma jornada, mais uma sessão que teremos aqui para falar desse Buffalo Bills 38, Pittsburgh Steelers 3. Para isso, cumprimento os meus colegas de mesa. Seja bem-vindo, Léo. Tarde, Danilo, Ricardo, Mel, pessoal que está chegando aqui no chat, pessoal que está nos ouvindo em podcast. Tivemos uma tarde hoje, né? Isso, definitivamente mais uma rodada desse campeonato de futebol americano, Ricardo. Seja bem-vindo. Parece que virou tendência, né? Em alguns momentos a gente falar, essa é a pior derrota que a gente já viu dos Steelers. Essa já é a pior derrota que a gente já viu dos Steelers. Eu acho que nos últimos 3 anos essa vai ser, sei lá o que, a sexta vez que eu vou estar falando sobre isso. Então, mais uma vez vimos a pior derrota dos Steelers. Não que as expectativas também tivessem alta, mas como diria o meme, puta merda, né? Também do jeito que foi meio complicado. Isso. Pesadíssima derrota. Pesadíssima derrota. Seja bem-vinda, Melina. Oi, pessoal, boa tarde. Essa é a pior derrota, é aquele meme do Bart Simpson, é a pior derrota dos Steelers. É a pior derrota dos Steelers até hoje. Então, preparem-se. Perfeito. Foi uma derrota num nível que até comentários, algumas palavras vão começando a faltar, mas a gente vai falar desse 38-3 sob o seguinte esquema, que você sabe como funciona. Você que está ouvindo em podcast tem um rápido recado da nossa FN Network. Nesse mês de outubro, a FN Network quer conhecer você. A gente sabe que só entendendo o que você gosta, a tua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo pra gente que tá fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro. Entender nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que 3 minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora, enquanto você está ouvindo esse podcast, tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa. Lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam, a pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN. Para a gente acompanhar o que foi o plano de jogo do Steelers, assim é que a gente vai abrir esse programa. A Geico é uma empresa americana de seguros. Seguro de vida, seguro automotivo, seguro residencial, de tudo. E nessa época de Halloween, lá nos Estados Unidos, basicamente passou julho, já é Halloween, até chegar efetivamente no final de outubro. Eles fizeram algumas propagandas mostrando como pessoas tomam decisões idiotas, e esse foi basicamente o plano de jogo dos Steelers para enfrentar o Bills. É isso. Se você tá num filme de terror, você toma decisões muito ruins. E foi basicamente isso que o Steelers fez. Tem uma expressão famosa quando você está em situações difíceis e você se coloca numa situação mais difícil ainda, que é transar em filme de terror. Nem isso dá para aplicar para o Steelers, porque o Steelers não teve nem o benefício da transa. Foi realmente uma coisa terrível. Tony Romo definiu esse jogo, Ricardo, pra gente abrir os seus comentários, como assim, o Bills é uma motosserra. O Steelers correu na direção da motosserra. Creio que não poderia ter uma descrição melhor para o jogo do que isso. Acredito que absolutamente ninguém aqui, caros companheiros de mesa, nossos queridos ouvintes, não esperava que fosse ter algum tipo de vitória, coisas relacionadas a isso, tudo bem. Mas e a derrota poderia até ter sido vergonhosa por um placar na casa de aposta por 14 pontos e tudo mais, tudo bem, poderia ter sido por 20 pontos de diferença que seja. Mas a sensação que a gente sai é a postura como esse time estava, e passando diretamente por Mike Tomlin, que não tem como essa característica entregar o time ou começar com que o time, principalmente nesse cenário onde a gente é muito underdog. A gente viu isso em jogos no passado, quando era muito underdog. Notou que tem uma estatística por aí extremamente positiva de quando o Steelers é mais zebra
do que favorito, com um percentual razoável, significativo de vitórias. Mas hoje a gente não viu isso. A gente viu um time que entrou, parecia já com medo, um time que entrou extremamente mal preparado. No ataque, a gente teve a primeira boa campanha, liderada por Pickett e tudo mais, coisa linda. Depois a gente esqueceu do Pickett, ignorando o fato de que o Bills estava sem a sua secundária titular em campo. E a gente insistiu em correr com o Najee Harris por 3 campanhas consecutivas, terminando em 3 3-and-outs. Enquanto a gente estava tendo 3 3-and-outs, o Bills foi lá, anotou 3 touchdowns rapidamente e tudo mais. Ou seja, a gente estava correndo direto para a motosserra, basicamente. No primeiro touchdown, a gente tá com o Trey Norwood em campo, entra em blitz o Minkah Fitzpatrick, deixa o fundo desguarnecido. O Trey Norwood, todo respeito a ele, menino que vem se desenvolvendo muito bem, não teve muito o que fazer no primeiro touchdown. Não foi no ângulo bom poder cobrir o Gabriel Davis. A bola do Josh Allen foi simplesmente perfeita, coisa que a gente já esperava que isso fosse acontecer. Touchdown, 98 jardas. Uma terceira para 10. Uma terceira para 10. Eles na linha de 1 jarda com a bunda no gol. Exato. Então, assim, são 2 decisões que ilustram um pouco do que foi esse jogo de hoje. Você está enfrentando um quarterback que tem um braço mais potente da NFL e você manda o seu melhor defensor de secundária, que cobre toda a secundária basicamente em blitz, para deixar um jogador de segundo ano que está fazendo a primeira partida como titular na temporada agora. E essa sequência de treinos que a gente teve só correndo com a bola ilustra totalmente o jogo. Sua avaliação da partida, Mel. Eu não sei nem falar, sério, eu tô completamente isolada, assim, eu esperava uma derrota, até por bastante posse de bola, mas eu não esperava que por mais de 30 pontos, e é o que eu mais tinha medo de acontecer, assim, de queimar o Pickett logo no primeiro jogo dele. Eu acho que ele mostrou que ele é capaz, eu acho que ele mostrou que ele tava com vontade, brigou lá no final do jogo, ficou puto, ele mostrou, teve na quarta descida lá, na primeira, que o Tomlin não foi, deu pra ver que ele tava frustrado, que ele queria tentar, então acho que ele mostrou que tem vontade, mas foi acho que o pior jogo pra ele estrear, e eu tenho medo disso, tenho medo da mídia começar a queimar ele agora, de começar, todo mundo começar a pensar o que o time vai fazer no draft, né, que a gente tá na semana 5, e acho que só salva os rookies, assim, só o Pickett que mostrou vontade, que teve uns erros de rookie, mas ele é o primeiro jogo dele, starter, não dá pra cobrar algumas coisas dele, só ele, o Pickens, que foi super seguro, e o Warren, que jogou melhor que o Najee Harris, que dá pra salvar desse jogo. O resto, pra mim, tudo foi um lixo. O Special Teams, que só teve punch de 25, 30 jardas. Fumble de novo, o cara não sabe agarrar uma bola pra retornar, não sabe pedir fair catch, tá? Não tem o discernimento de falar, não tô seguro, vou pedir fair catch. Não tem isso, não tem essa cabeça. A defesa, que a secundária foi queimada em todas as jogadas longas do Josh Allen. Tudo bem que não quero tirar o mérito dos receivers dos Bills e do Josh Allen, que é um baita quarterback, mas em toda jogada, ao invés de fazer o simples, eles foram queimados toda jogada. Foi um absurdo. O Reinaldo, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que eu tô muito brava, o Reinaldo, ele teve 2 recepções, e as 2 recepções foi pra touchdown, uma de 90 jardas e outra de 40, sabe? Não dá pra entender, essa defesa é um lixo, a linha ofensiva, a gente já tá falando isso aqui faz 3 semanas, que a linha ofensiva que eu acho que não funciona, é uma linha ofensiva muito cara, não é pra estar assim. Os nossos wide receivers, que deviam estar lá, com os caras com experiência, que deviam estar lá pra ajudar o Pickens, todos dropando bola, o Jonathan Johnson dropando bola que era pra pegar. O Claypool teve 2 jogadas de novo, que ele quase foi interceptado porque ele bateu na bola e a bola foi pra cima. Então, o Najee Harris não conseguindo correr, o Warren correndo melhor que ele. Os Steelers voltou a ser um time que o jogo terrestre não funciona, voltou a ser aquele time de 2020 que o Big Ben tinha que passar 50 vezes por jogo, porque o jogo terrestre não entrava. E o Pickett passou quantas vezes esse jogo? Mais de 40, não foi? 52. Então, voltou a ter esse time que não vai entrar play action, porque o jogo terrestre já tá marcado. Então, nossa, cara, esse foi o pior jogo que eu vi dos Steelers na vida. O Mike Tomlin apático na sideline, o Matt Canada. Cara, o que ele tá fazendo nos Steelers ainda? Sério. A gente punha a culpa antes no Big Ben, que era velho, quando o Big Ben não tinha mais mobilidade, quando ele desligava o ponto, funcionava as coisas, mas sabe, Big Ben maravilhoso, baita quarterback. Aí, depois, no começo do ano, a gente colocava a culpa no Trubisky, que o Trubisky é horroroso, mas e agora? A gente vai colocar a culpa em quem? Kenny Pickett fez 3 ou 4 campanhas muito boas, campanhas até longas, que chegou na Red Zone e não conseguiu pontuar. Chega lá e não consegue
converter, quando precisa do Boswell, errou 3 field goals hoje, ou 2, acho. Mas, cara, foi o pior jogo que eu vi na minha vida dos Steelers. Acho que foi pior que aquele wildcard contra os Browns. Léo, é a pior derrota dos Steelers nos nossos períodos de vida mesmo, né? Não lembro de uma derrota tão elástica, mas não foi o pior jogo que eu vi dos Steelers. Em 2019 a gente teve um 33-3 ou 31-3 contra o Patriots na primeira semana, que conseguiu ser pior do que esse jogo até. Foi inacreditável. Esse jogo, pelo menos, a gente tinha, querendo ou não, algumas coisas que animaram um pouco a gente. A presença dos calouros, principalmente. Kenny Pickett fez um jogo bom até, perto do esperado. Um jogo seguro. Pickens também, um outro bom jogo. Warren, um bom jogo. Basicamente, esse jogo serviu para os calouros funcionarem, os calouros se mostrarem, porque o resto do time, meu Deus do céu, faltou tudo, faltou experiência no time. A gente só teve calouros jogando bola. Quem deveria estar liderando esse time foi mal de novo. Mais um jogo ruim do Hayward. O jogo fraco do Minka, nulo. O Minka foi nulo no jogo. Não apareceu. No lance que ele apareceu foi no segundo touchdown do Gabriel Davis, do Reinaldo, que ele perde no braço pra ele. Os dois agarrando a bola, ele não consegue ganhar no braço de ferro, vai. Aí que complica, né? Isso complica. No ataque, o que a Mel falou, nossos recebedores... Se a gente pegar a divisão de número de targets, Deontay Johnson teve 13 targets, Claypool 9, Pickens 8. Normal. Teu wide receiver 1 vai ter mais target, teu wide receiver 2 segundo, e aí veio o calouro por último. O Pickens foi quem mais teve recepção, quem mais teve jarda, quem mais levou dificuldade à defesa. São essas pequenas coisas que atrapalham muito, cara. Atrapalham muito. A gente teve que usar muito o Zach Gentry no jogo, a gente usou muito o Warren no jogo aéreo. E, cara, é aquilo. A gente conseguiu... A gente teve o maior número de jardas passadas num jogo desde aquele fatídico playoffs contra o Browns. É muita coisa? Não. Mas a gente tá vendo pelo menos um quarterback que consegue fazer jogadas a mais. Nesse meio tempo a gente teve um ano de Big Ben, já baleado, teve aí o Trubisky, mas querendo ou não, o Pickett, você via na cara dele que ele ele tá insatisfeito. O Ricardo falou dos three-and-out. No segundo three-and-out, no segundo three-and-out, a segunda jogada, todos os three-and-out foram iguais. Corrida, passe. No segundo passe, ele entrega a bola pro Najee, ele nem tenta se esforçar pra fingir que tá com a bola. Tipo, ali é o retrato do ataque do Matt Canada. Ele entrega a bola e fala, vai, cara, tu não vai conseguir nada mesmo, depois eu vou ter que tentar passar a bola, não vou conseguir e a gente vai pro punch. Punch é esse que de 30 jardas. Nosso menino Presley Harvey teve 4 punch, um de 70 jardas, e os outros 3 somaram 90 jardas. Esse foi o ataque dos Steelers hoje. Inacreditável. Absolutamente inacreditável. E assim, todo mundo trouxe que desse jogo a gente só salva basicamente os calouros. Pickett eu coloco para positivo não por estatística, embora ele tenha passado de 300 jardas, a maior quantidade de jardas aéreas, como disse aqui, desde aquele jogo contra o Browns, mas é irrelevante a quantidade de jardas nesse jogo, porque o Browns passou da metade do segundo quarto pra frente jogando com a defesa prevent, só pra coibir qualquer coisinha ali. George Pickens fez mais uma rodada de grandes recepções, Jalen Warren correu legal, mas também já era em situação de fim de festa, e Conor Hayward apareceu com as 2 recepções no final do jogo também em fim de festa. Acho que é esses caras. DeMarvin Leal fez umas 2 jogadas no começo, mas nada, a gente não precisa nem ficar em ponto positivo mais. Só rookie. Basicamente, só calor fazendo isso. E se temporada passada até isso era sinônimo de algo bom, a gente viu os calouros aparecer muito bem na temporada passada. Não que esse ano não seja, claro que é muito bom, ainda mais pela qualidade de classe que a gente tá vendo com o Pickett hoje, o Pickens. Parece que o Pickett e o Pickens já jogam juntos há muito tempo. Eles têm um entrosamento incrível, muito bom. O Pickens, muito provavelmente ao final da temporada, pelo ritmo que o Deontay Johnson tá vindo e se continuar nesses altos e baixos, o Pickens pode vir muito bem assumir volume de snap, volume de targets e tudo mais. Porque o entrosamento que ele tem com o Pickett é muito, muito bom. DeMarvin Leal apareceu bem, apesar de eu ainda não ser muito fã de ficarem botando tanto ele em edge como estão botando, como foi no início do jogo, mas eu entendo a tentativa porque o Malik Reed é um inapto, não mostra nada até agora o Malik Reed. E as outras opções atrás, Jamie Jones e Ryan Anderson. Se for ver o Ryan Anderson, nem snap deve ter tido hoje. Esse time dos Steelers é complicado. Muitíssimo, cara. Cabe pra gente aqui só trazer a reação da torcida. Luiz Silva, tarde, boa, não dá.
Ted Bond estava sereno, até Mike Tomlin e Matt Canada tirado do sério. Fangers, que nossa raiva seja equivalente à esperança na reconstrução desse time, é só a esperança que resta mesmo. Embora a esperança é a primeira que morre, né? É a única que morre, aliás. Ortiz, time horroroso. Thiago OF, Canada com palavras fortes. Deco, lembrando o princípio, não dou avisos, faço mudanças, que aí já tem que mudar mais um monte de coisa. Vergonha, Leonardo Silva. O Santo, é isso que acontece quando tem um time ruim. Shazam por vergonha. Renan de Vieira, tá liberado chorar. Foi uma tarde realmente muito difícil. E a definição aqui do Ortiz veio do próprio técnico Mike Tomlin, né? Nós fomos esmagados e essa é a única perspectiva que eu tenho. A gente passa, inclusive, para negativos. E começa por ele mesmo. Porque quando você tá numa situação de uma posse... Vamos lá, a gente já tem que começar do primeiro snap. Mito. Assim que a bola volta. Enfim, o Silas fez o primeiro snap. A bola ficou na linha de 2 jardas, porque o guerreiro lá do Bills passocou o retorno. Foi a última vez que ele passocou no jogo inteirinho também. Mas vamos lá. E aí, defende a primeira, defende a segunda, manda uma blitz com Minka e toma numa movimentação errada de Trey Norwood, que não ia alcançar Gabriel Davis hora nenhuma. Já foi, 7-0. A bola vem para os Steelers. E colocou James Pierre para retornar. Aí você já começou pegado. Porque o Steelers fez a alteração, saiu Gunnar Olszewski com 2 fumbles na temporada, trouxe Steven Sims. Steven Sims teve uma lesão no olho no aquecimento. Bateu alguma coisa, sei lá o que aconteceu. Vai ficar sem Sims. Qual é a tua reação se você não tem o cara que era o teu retornador titular e o cara que era pra ser o retornador a partir daquele jogo? Alguém já retornou nesse time? Tu quer a lista? Não era retornador. Tu quer a lista? Miles Boykin, Jonathan Johnson, Chase Claypool, bota qualquer recebedor pra retornar, porque o mínimo que ele vai fazer existe uma razão para que Mike Tomlin tem a regra de não botar jogador ofensivo pra poder retornar chutes. E hoje ilustrou muito bem isso. Já começou ali do zero. Os deuses do futebol é que bloquearam o field goal do Bills. Que seguraram ali na defesa e o Bills ficou com um field goal perdido. Foi 7-0. O que Hayward, né? Acho que sim. Amy Hayward que bloqueou o field goal. Então, você já ganhou uma ajuda enorme. Você deu uma paçocada e o teu adversário errou o field goal. Vamos pra campanha. Aí, bicho, você começa uma sequência de covardias. Você tava na linha de 11 do campo de ataque. 4ª-8 na linha de 11. Se você não converte essa 4ª-8, o que acontece? Você vai colocar o seu adversário na linha de 11. A defesa não tá segurando nada, isso a gente sabe. Mas, posição de campo ao menos. E chamou o field goal, que nas condições de Buffalo, tava horroroso pra chutar. Mesmo assim, Boswell perdeu um chute de 33. Cai nas costas dele também. Não dá pra limpar, não. Boswell, aliás, ele acertou um field goal no jogo e já era. Então, esse ele acertou, ficou 7-3. Depois é que ele errou um outro de 32. E aí acabou o jogo. O Bills consegue mais um field goal, 10-3. Aí o Steelers entra no modo Matt Canada, 3 and out. Não foi o 3 and out porque teve uma falta, então foi 4 and out. Chuta o punch, tem interceptação, o Steelers chuta o punch novo, e aí touchdown, punch, field goal errado, touchdown, interceptação, fim de primeiro quarto. Acabou o jogo. Foi uma campanha de 6 minutos no ataque. E depois foram 3 seguidas de 1 minuto e meio. Foram 2 de 1 minuto e meio e uma de 2 minutos. A impressão que eu tive é que os Steelers começaram a apanhar tanto na defesa que todo mundo foi lá pra baixo, assim. Não tinha mais clima pra jogar o jogo. E aí tava todo mundo sem vontade dentro de campo. Aquele time que a gente viu lá no Heinz Field quando o Pickett entrou, que mudou a cara do time, não tinha mais isso a partir do nosso segundo drive ofensivo. Acabou. E, Mel, um detalhe. A primeira campanha do Bills teve 1 minuto e 4, terminou com touchdown de 98 jardas. Aí vem a do field goal. As campanhas seguintes, depois do field goal, 10 segundos, touchdown. 33 segundos, touchdown. É isso. 57 segundos, touchdown. Foi isso. A única campanha acima de 3 minutos, acima de 2:40 do Bills, foi a primeira deles no segundo tempo, que eles fizeram 5:19 para 79 jardas. Ia ser um touchdown, mas foi um fumble a 10 centímetros da endzone. Se a gente quiser ser positivo, anulamos o Josh Allen no segundo tempo. 7-0 no segundo tempo dos caras. Pensar bem Fernando Diniz, assim, no segundo tempo a gente só perdeu de 7-0. Preguiça absoluta o Bills já tava. Você foi pro intervalo com 31-3, a maior quantidade de jardas aéreas passadas no primeiro tempo na carreira de Josh Allen, provavelmente na história da liga, que a NFL é recente, a história de passar a bola. O placar já esticadíssimo, os dois times já estavam em modo de só leva esse jogo até o final.
Assim foi, cara. O Bills tirou o pé, mas tirou o pé. O Bills levou esse jogo na banguela pra terminar o jogo. Meteu o ponto morto e deixa descer aí. Gente, bancaram o Josh Allen. Bancaram o Josh Allen, porque tava tão fácil que não precisava mais dele. Ainda digo que demoraram, viu? Eu também achei. Eu acho que eles esperaram o próximo touchdown dele pra ele bater o recorde de touchdowns em partida. E aí bancaram o cara. Tipo, não, sério. Bills é um time massa, mas os Steelers... Cara, os Steelers não é um time bom. Não é. Mas hoje foi pior do que todos os outros jogos. Kenny Pickett não merecia isso. É isso. E aí, acabou. O wide receiver já não recebia mais bola. Pat Frymouth saiu machucado, então nem dá pra ir na conta dele. A defesa já não tava parando. Aí é que não parava mesmo e só foi jogando. O Bills jogando devagar pra levar o jogo até o final. Quando entrava a defesa de Buffalo, eles ficavam lá atrás só pra evitar uma coisa pior. E é isso aí, carrega, vai na pontinha do dedo pra não levar mais. O que eu tô gostando muito hoje, não que eu esteja gostando, claro, né? Mas a gente percebe um padrão entre quando a gente tá falando dos Steelers hoje. A gente não tá. Foi tão ruim o negócio, foi tão ruim, que a gente não tá apontando jogadores individuais como a gente normalmente busca fazer. Porque coletivamente foi uma tragédia de ruim, começando pelo Mike Tomlin e os jogadores mais experientes, só ficando os pontos positivos para classe de rookie, como foi hoje. É um retrato. No início eu comentei que a gente viu as piores derrotas dos Steelers acontecendo, parece cada vez mais nos últimos anos. Eu acredito que agora a gente tenha chegado no... Se existir um fundo do poço, não sei o que pode ser pior do que hoje, sinceramente. Não sei o que pode ser pior do que hoje. Tenho que ter cuidado com o que eu desejo. Mas se hoje não for o fundo do poço, a derrocada do Pittsburgh Steelers, como a gente... Vou falar como a gente conhece, é pesado, mas é o ponto mais baixo que provavelmente a nossa geração já viu do Steelers. E por quê eu digo isso? O Steelers não é um time que normalmente, na era Mike Tomlin, perde 2 jogos consecutivos, perde 3 jogos consecutivos. É um time que, se toda semana ruim, na semana seguinte se recupera. Pode não ganhar de novo, mas a gente vê movimentações, não vou falando de trocar de posição nem nada, mas vê ajustes dentro do possível, claro, para que o time consiga responder à altura. A gente vê um time preparado dentro de campo. E hoje não é o que a gente viu. Contra o Jets, a gente teve uma faísca de Kenny Pickett entrando em campo para poder mover o ataque. Foi muito mais pela emoção do que pela razão. Contra o Patriots, a gente viu um time completamente dominado no último quarto. Só teve 2 campanhas ofensivas, 2 free and outs. O Patriots ficou com a bola 12 minutos, a gente ficou com a bola 3 minutos. Contra o Browns, no segundo tempo, a gente ficou perdido. A gente tem uma vitória por conta do long snapper do Bengals que se lesionou, basicamente. É o que leva a gente a ter uma vitória nessa temporada. Então, por muitos anos, eu diria que muita gente esperava pela liga falar: esse vai ser o ano que o Steelers caiu, esse é o ano que o Steelers caiu, esse é o ano que o Steelers caiu. E alguns anos atrás, a gente até demonstrava esse sinal, mas não necessariamente acontecia. Agora chegou. É inevitável que isso não aconteça em uma liga como a NFL, que é feita para ter equilíbrio. O Steelers era o ponto fora da curva de conseguir se manter na regularidade com tantos problemas em anos anteriores. Esse ano, Mike Tomlin está no maior buraco que ele já se enfiou e não vai sair. Não vai sair. Pode tentar o que for. Eu até acho, tá bom? Eu até acho que a situação do Matt Canada comandando o ataque é insustentável. Até postei no Twitter. Pode nem ser tanta boa de prediction assim, mas eu não ficaria nem um pouco surpreso, por mais que não seja a cara do Steelers fazer isso, ao longo da semana, ter algum tipo de movimentação com o Matt Canada. E é claro, não vai no mercado, vai o Matt Sullivan, naturalmente, assumir a posição. Não sei. Mike Tomlin deu uma entrevista agora há pouco, bem revoltado, um pouco mais do que ele estava. Contado semana passada que ele estava muito passivo com a postura do time. Hoje ele não estava. E ele deu a entender. Podemos sim fazer movimentações. Não deixou claro aonde exatamente. Mas é o que pode vir a acontecer. Então, nesse buraco. E assim, qualquer head coach na NFL faria isso. Qualquer head coach na NFL faria isso. Se seu time está dentro de um buraco, você não vê muita escapatória na temporada e tudo mais. Você está recebendo pressão. Você tem 2, 3 nomes na sua frente para poder jogar, expor ele e pronto, ficar por isso só. Então, Matt Canada é claramente o nome desses. Kim Tomlin, para poder... E assim, não é porque é Tomlin.
Qualquer head coach da NFL faria isso novamente. Seja com jogador, seja com um membro de comissão técnica. Vai botar alguém na sua frente para poder levar a pressão. Porque nada pode ser esse nome, principalmente dos Steelers atualmente. Eu tava até dando uma olhada aqui se a contratação de Terry Walsh, quando ele veio como assistente e tal, não tinha sido um lance de meio de temporada, não. Deixa eu adicionar um assistente, internamente esse cara vai mexendo mais os pauzinhos e tal, mas não, a contratação foi em janeiro, basicamente assim que acabou a temporada. Aí trouxeram o cara, foi janeiro de 2019 e fevereiro de 2022 é que ele virou coordenador defensivo. Então, grande lição Ricardo deu aí é que a gente não ataca jogadores individualmente, porque a lapada foi tão grande que começar a colocar individuais aqui, a gente perderia até tempo, porque foi coletivo a história. Por isso, uma ligeira rodada de perguntas. E deixa eu ver, o Steelers está a 1-4. A gente sabe que o Browns perdeu na rodada. E o Sunday Night Football entre Ravens e Bengals, ou seja, oficialmente o Steelers, quer dizer, oficialmente não, né? O Steelers muitíssimo provavelmente vai ficar a 2 do topo, mas o Pittsburgh Steelers hoje o Pittsburgh Steelers tem a primeira escolha do draft de 2023. Isso que eu... Não vou me ver um segundo falando sobre o draft de 2023, mas o Steelers hoje tá com a escolha número 1. Enquanto as perguntas não vêm aí, deixa eu só comentar uma coisa que eu gostei, que o Pickett tomou 2 pancadas feias no jogo. Acho que a última nem foi falta, assim, por ser abaixo do joelho, mas foi um unnecessary roughness, assim, na minha visão. E a outra também, a interpretação do juiz foi que os dois já estavam caindo ao mesmo tempo, então por isso não foi falta. Mas, na minha interpretação, as duas foram faltas de cuidado dos defensores dos Bills. Mas, o que eu queria falar, que a única que eu gostei foi da, não assim, incentivando tretas de jeito nenhum, não leiam, não entendam isso das minhas palavras. Mas eu gostei da atitude dos jogadores dos Steelers indo defender o quarterback. Porque a gente viu que ano passado no começo da temporada do ano passado, essa linha ofensiva nova, o Big Ben tomava sec e ninguém ia ajudar ele a levantar. Então, pelo menos agora, eles foram brigar lá, defender o quarterback deles. Então, esse sentimento, assim, de defender o nosso futuro aqui, eu gostei. E o Pickett também, foi parrudo lá, apanhou da segunda vez e foi tirar satisfação ele mesmo. Meteu a mão na cara, foi tomou na cara e ficou lá com cara de bravão. Então, eu gostei muito lá da atitude do Daniels, apesar de instigar uma treta, não estou querendo, não briguem, galera. Mas eu gostei da atitude de defender o quarterback. Não brigue, mas se for brigar, que seja por um bom motivo. É isso. Foi o ponto da OL hoje. Quer dizer, o único ponto positivo. Se for brigar, que seja pra defender alguém, e se for brigar, que não saia apanhado. Se voltar apanhado, apanha mais em casa. Apanha mais em casa. É isso. Não, você pode apanhar, mas tem que bater mais. É nesse sentido, ó. Eu avisei, a gente não vai falar nem um minuto sobre draft aqui. Então, Renan, se você olha no draft, pouco importa. Tem mais o que? Trade downs, pouco importa. Isso não é hora de falar. Galera, semana 5 pode acontecer muita coisa. Inclusive nada, mas pode acontecer muita coisa. Não, mas assim, a gente pode, o cornerback pode começar a jogar pra caralho e a gente precisar de outra coisa no draft. Então não adianta discutir o que vai precisar agora. É muito cedo. Sabe quem, jovens, pra vocês verem como discutir posição, discutir nome de jogador é irrelevante agora. Sabe quem era tranquilamente, claramente, brilhando a escolha número 1 do draft 2022, os analistas? Era Spencer Rattler, quarterback que estava em Oklahoma ainda. Rattler teve uma temporada pavorosa. Não, era ano passado. Quer dizer, nesse último draft agora. Isso antes, até a temporada 2021 para o draft 2022. Era Spencer Rattler. Era Sam Howell em primeiro. Sam Howell em segundo, Rattler em primeiro. Rattler voltou para mais um ano de college. Sam Howell saiu na 5ª rodada. Ele voltou para mais um ano, ele trocou de universidade. Ele, bicho, hoje, se você olhar, ele não deve estar nem draftável. Assim, radioativo. Acho que ele é o famoso volta para mais um ano para fazer dinheiro, porque não tem como. Então, esqueçam draft em semana 5 de NFL, pelo amor de Deus. Assiste lá os jogadores e tal. Pô, sei lá, a Benny Kenda de Pittsburgh fez 6 touchdowns nesse sábado. Pô, massa, maneiríssimo. Pitt ganhou o jogo, mas esquece isso aí, pô. Ted Bones, isso é com você, Ricardo. Najee Harris tá jogando mal ou a mediocridade do jogo terrestre pra OL e McKenna? Como a gente hoje foi muito coletivo, dá pra incluir o Najee Harris, sim. Preciso rever o jogo pra poder falar com mais segurança, mas a sensação que eu saio do Najee Harris é que teve dificuldade na leitura por onde ele tem que correr,
porque não teve aquelas boas jogadas depois do contato, que foi o que ele sofreu, que ele na temporada passada já recebeu o primeiro contato, basicamente, quando recebeu o handoff, e ele conseguia se desvencilhar de tackles. Tô sentindo um pouco de falta disso, porque a linha ofensiva até consegue dar o push necessário para ele correr 3 jardas, 2 jardas, que seja, é pouco, tudo bem, mas no primeiro contato ele já tá caindo. Não era algo que a gente via muito na temporada passada. Do outro lado, o Matt Canada eu acho que ajuda muito a fazer o pitch com o Najee Harris. Najee Harris não é running back para correr com pitch, porque ele não tem velocidade, ele não tem explosão necessária para isso. É um jogador para correr ali entre os guards, entre os tackles, enfim, que seja sim um desenho de jogada muito bom, com pitch ou com draw, coisas relacionadas a isso. É mais Najee Harris abaixar a cabeça, encontrou um buraco, consegue aquelas 5, 6 jardas. Porque até o próprio Le'Veon Bell não era um running back no auge aqui dos Steelers que conseguia corridas longas, explodia para muitas jardas. Não, está tudo bem. O que você vai ver no running back é a média de jardas por tentativa. E ele está pecando nisso. Tem dele, tem muito. Não acho que a OL necessariamente está mal, acho que a OL está bem. Tende a chamar de Matt Canada, mas eu não acho que a gente deva deixar passar impune o Najee Harris, não. Já dei muita carta branca para ele. Agora já está na hora de receber uma pressão também. Falta muito. Eu não lembro agora como que fala a palavra, se é elusiveness ou evasiveness. Esqueci como é que é. Elusiveness, isso. Muito Dibrância. Que é basicamente isso. É basicamente o samba no pé. Como diria o nosso grande amigo Dave Bryant do Steelers de Paul, fungible. É isso. E que o Najee, o Bell tinha muito isso. Ele era um cara absurdo. A gente vê outros caras como o Camara, por exemplo, que é um dos melhores na liga nisso. E se você não é um running back que explode, que tem essa aceleração muito forte, que nem o Najee, tu tem que ter pelo menos elusiveness. E não tem também. Então tu acaba sendo um cara comum. A gente tá vendo o Jaylen Warren, que é um cara com força, um cara que, apesar de estar correndo no momento festança, cara, ele quebrou tackle pra dar e vender. Ele arrastou a gente por 6, 7 jardas. Faz falta. Mas nesse jogo também já era bem garbage time, né? Então, não sei quanto a gente pode olhar por esse lado também. Mas o Najee, eu acho que às vezes ele não, parece que ele não vê onde tá o buraco direito. Ele tem uma visão, parece que ele não consegue enxergar. E a nossa OL, ela tá muito melhor na proteção de passe do que em abertura de buraco pra corrida. Então, acho que tem aí um pouco dos dois. Tem um fato do Najee que tá atrapalhando muito, que é a proteção de passe. Querendo ou não, é também papel do running back, e ele tá muito mal. E, cara, hoje em dia a gente precisa ter... A liga pede um running back que jogue os 3 downs, que saiba fazer isso. E o Warren tem feito isso muito melhor que o Najee. Então, talvez seja... Não tô falando que vamos bancar o Najee, acabou o Najee. Não. Mas eu acho que tá na hora de dar um pouquinho mais de tempo pro Warren jogar, até pra entender o que tem nele. Pode ser que ele seja o nosso running back 1, quem sabe. Acontece. Tem uma pergunta tripla, que na verdade vem de 3 pessoas e não 3 perguntas emendadas. Dantas, as 3 dimensões do time podia trocar os coordenadores. Eric Silva, a vaga de head coach e comissão técnica tá ameaçada. E o Pai Chico, até quando é o contrato de Matt Canada e Terrell Austin? A real é que a gente não tem a informação, tá? Não é divulgado até quando vai contrato, qual é o tamanho de salário, etc. E que, gente, não contem com qualquer mudança nesse sentido. Eu conto com o Matt Canada. Eu vou bancar. Eu irei bancar Matt Canada demitido amanhã. Me cobrem. Eu acho que o mais fácil de ser trocado, não durante a temporada, tá? Acho que, assim, falando de off-season, o mais fácil é o coordenador defensivo virar que eu esqueci o nome. Brian Flores. Isso, Flores. Eu ia falar Florio, mas aí já é o cara, o insider. Eu acho que não. Eu acho que não pelo tempo dele. O mais fácil de acontecer é isso. Dele virar Entendi. É que é um cara que tá muito tempo lá. Eu não sei. Acho muito difícil trocar tudo, tipo, inclusive Mike Tomlin, assim. Mike Tomlin, ele tem apesar de estar mal, ele tem uma história muito grande nos Steelers, e não é a cara dos Steelers, tipo, nossa, na primeira temporada negativa, dá um pé na bunda do cara. Inclusive que ele é assim com os Rooney, né, então... Mas... O Matt Canada, cara, eu não sei se ele... assim, sinceramente, eu não acho igual o Ricardo que ele vai ser demitido amanhã, assim, que o próximo jogo já não vai ser ele chamando, mas acho que tem chance de não ser mais ele ano que vem. O Cerqueira pergunta, Léo, Kenny Pickett mostrou armas para melhorar e ser um quarterback de franquia, ou defeitos são bem limitantes, se é que você viu um defeito grande nesse jogo? Não vi nada de defeito muito grande. Acho que é um jogador ainda
em processo de adaptação, cara. É o primeiro jogo dele como titular e fez um jogo bem sólido. Acho que a única coisa que faltou nele nesse jogo foi o último terço de campo, ele ser mais incisivo buscando a endzone. De resto, cara, ele fez um ótimo jogo. Foi seguro, ele teve 2 passes muito ruins. A interceptação foi um passe ruim dele mesmo, e teve um antes que ele tentou passar a bola no meio de campo pro Pat Frymouth, mas a bola foi muito atrás, e aí o defensor espalma pro alto e o Dante Johnson tenta pegar no chão e não consegue. Foram os 2 passes ruins dele mesmo no jogo. De resto, cara, ele proporcionou os recebedores a terem chance de pegar a bola. A gente Eu tem mais achei problema também. com o recebedor do que com o QB. Eu achei o erro que eu vi nele foram algumas bolas underthrow, assim, um pouquinho mais curta, e algumas um pouco mais baixa, que o recebedor teve que ir lá embaixo buscar, e aí não ia dar mais pra ganhar a jarda depois da recepção. Mas eu acho que isso é tudo, não é um limitante falar não vai virar, porque ele teve 4 underthrow na partida, sabe? E acho que também ele errou uma vez saindo do pocket, mas também, coitado, não foi culpa dele. Ele foi fugir do sec e ele virou pro lado que o sec tava vindo. Tipo, tava do lado do ponto cego dele, do lado cego, não tinha como ele saber, foi meio que azar, assim. Mas eu acho que ele foi super bem. Eu tenho bastante expectativa pra ele no futuro. Tony Romo na transmissão reclamou de 1 ou 2 leituras assim, de Pickett, que ele viu um cara, ele conseguiu entregar a bola pro cara, mas ele mostra, olha, esse outro cara aqui tava completamente livre, porque a NFL, ele tá livre. E teve outras jogadas também que ele mostra que o wide receiver não ajudou o quarterback. Um passo no meio pra Chase Claypool, que é claríssimo. Ele diz, olha, se Claypool continua na mesma direção que ele tá indo, Pickett acerta a bola com tranquilidade, ele vai ter espaço pra avançar mais umas boas jardas, e Claypool vai retardando o passo e dá tempo do recebedor estar em cima dele. E nossa saideira de hoje, essa é uma pergunta bem direta. Léo, dá pra ganhar de alguém antes da bye? Dá. Vamos ser sinceros, dá, cara. O Tampa quase perdeu hoje para o Atlanta Falcons e quase tomou a virada do Atlanta Falcons depois de estar ganhando de 15-0. Teve um lance do Tom Brady surreal. O que não marcaram hoje em cima do Pickett, inclusive o James Daniels deu entrevista falando que o Pickett é o nosso QB da franquia, o QB franchise QB, que ele ficou chocado por não terem flags no campo quando ele tomou as 2 porradas. Aí do outro lado a gente viu um lance que roughing the passer, sendo que o Tom Brady nem tentou passar a bola, então é meio surreal. Mas é um jogo que dá pra ganhar, é um time que tá em baixa, apesar de, se não me engano, o ataque começa a voltar mais jogadores agora nesse próximo jogo. E, cara, Miami tá com QB3. Hoje Terry, né? Bridgewater, mas ele saiu com concussão também. Provavelmente perde a próxima semana. A lesão do Tua e do Bridgewater é o protocolo de concussão? Sim. Os dois estão. Mas a próxima semana é Eagles, não é? Os dois já mudaram o protocolo de concussão. Os dois, o Bridgewater foi o primeiro QB, um novo protocolo de concussão, que foi mudado por causa do Tua. Então, os dois estão fora do próximo jogo e existe a possibilidade dos dois estarem fora também contra o Chiefs. E o Moose também tá fora nesse protocolo? Não sei. Não sei como é que vai ser isso. O protocolo foi pra novo QB. fala de quando você demonstra instabilidade ao levantar, ao andar, instabilidade motora. O Move saiu do jogo por causa do protocolo, mas não sei como vai ser pra semana. Eu sei que com o QB agora eles estão pegando um pouquinho mais pesado por causa da situação de Tua e etc. Mas também é um outro time, cara, que, de novo, hoje passou um sufoco contra Joe Flacco. Joe Flacco não, contra Zach Wilson, mas Zach Wilson ainda voltando de lesão. A gente também passou. Sim. E você levar em consideração ambos os jogos, tanto Buccaneers e Falcons, Dolphins e Jets, jogos de divisão. Eu botaria muito mais fé hoje pra esse time, sei lá, engrossar o jogo contra o Ravens, que a gente enfrenta todo ano, já sabe como defender o Lamar Jackson e tudo mais, do que contra os nossos próximos adversários. Que é o quê? Tom Brady. Vamos lá. É Tampa Bay, aí é Dolphins, aí é Eagles. Isso. E aí vai. São 2 jogos possíveis de vitória, apesar de que a situação não ajuda muito. Acho que vai ter um spark muito grande para as coisas começarem a mudar. Talvez. O que o Leonard Fournette vai fazer com a nossa defesa terrestre não tá escrito. Calma, porque esse cara vai correr. E o que o solteiro vai fazer então? Ele não vai correr na nossa defesa. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que assim, o mais fácil de ganhar seria Miami. Mas Miami é só daqui 2 semanas. Então provavelmente Ted Bridgewater já tá de volta. E assim, colocar o meu dinheiro que os Steelers vai ganhar de Miami, não colocaria. Hoje, que o que os Steelers está apresentando na temporada até hoje, não ganha de ninguém até a bye. É isso. De acordo. Eu também estou nessa.
E olha que eu amo ser otimista. Eu amo ser otimista. Sempre procuro ver o copo meio cheio, mas não tem. Meu copo meio cheio é a volta de Trent Jordan Watt depois da bye week. Pronto, aí eu... Não, meu copo meio cheio pra temporada inteira é ver como que o Pickett vai se desenvolver. Porque vai ser... Cara, vai colocar o menino à prova aí pro resto da temporada. Tá, vamos falar até a bye. Vai colocar o menino à prova até a bye week pra ver o quanto que ele vai desenvolver. E ver o que vai precisar trabalhar mais ou não. É esse o meu copo meio cheio, que a gente tem futuro. A gente tem receiver talentoso, a gente tem quarterback talentoso. A linha ofensiva tá melhorando. Então, só falta ter um offensive coach que preste. E uma defesa que não custe 108 milhões pra ser queimada desse tanto. Eu adicionaria um psicólogo, no caso, né? Psicólogo bom pra... Psicólogo esportivo pra todo mundo. Porque o psicológico do time não tá existindo. E como não dava pra comprar um psicológico novo, traz um psicólogo pica aí. Se desse pra comprar psicológico, dava pra comprar um joelho e um peitoral novo pra TJ Watt, pô. Eu dou o meu. Porra. O joelho não sei se vai ajudar muito, mas o peitoral acho que dá pra dar uma moral. Depois da teoria do leite de dragão, que saiu no meio da semana. É isso daí. A gente vai encerrando esse programa. Suas considerações finais, Melina. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, pessoal. Obrigada, Léo, Ricardo, Danilo. Considerações finais é que, gente, é isso. Esperem pioras. Não sejam otimistas. Vamos pensar exatamente isso que eu acabei de falar. Eu acho que a gente tem que pensar no quanto o Pickett vai desenvolver. Acho que isso que vai ser bom pra gente agora. Conexão Pickett-Pickens, é isso. A gente tem futuro, principalmente nesse ataque. Então, vamos pensar positivo por esse lado. Mas pensar em ganhar jogos esse ano, pelo menos até a bye week, esquece. Vamos tentar não ser humilhados igual a gente foi hoje. Ver se algumas coisas mudam a curto prazo. E ficar de olho na evolução dos nossos rookies aí. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora, na live ou em podcast. E abraço, até a próxima semana. É isso. Léo Lima, obrigado pela sua presença, suas considerações finais. Obrigado, pessoal. Danilo, Mel, Ricardo, o pessoal que tá nos acompanhando aqui no chat e no podcast. Cara, é uma semana pra gente pensar que o nosso QB pegou a melhor defesa da liga e botou 300 jardas nela, apesar de tudo. A secundária até jogou quase todo mundo do titular, só faltou o principal, que era o Davis White. E, cara, pelo visto a gente fez uma boa classe do draft. Eu acho que isso também dá pra dar uma animada. Então, vamos ficar por cima e vamos ficar com esses 2 pontinhos. É isso, amigo Ricardo Rezende. Você que costuma ter uma visão positiva, suas considerações finais. Ano passado eu brinquei muito falando que se Mike Tomlin levasse o Steelers aos playoffs, era para fazer uma estátua dele na frente do então Heinz Field, atual Acrisure Stadium. Se Mike Tomlin conseguir tirar esse time do buraco desse ano, de alguma forma, tirar um coelho da cartola, que eu não acho que ele vai fazer isso, e dar algum tipo de sobrevida para esse time conseguir terminar com a campanha pelo menos de 50%, é coisa de não esperar 5 anos para pôr ele no Hall da Fama. É coisa de pôr ele no Hall da Fama assim que ele se aposentar, no melhor estilo Wayne Gretzky lá na NHL, que é algo sobrenatural. Eu começo a vaquinha online pra pagar a estátua dele. É incrível. Esse time de Steelers é muito ruim. Muito ruim. E não vejo pra onde correr, pra melhorar, não. Só com a volta de TJ Watt. Pode manter esse Hayward, pode manter Minka Fitzpatrick, pode manter a defesa toda sem TJ Watt. Não vai ficar bom. Não vai ficar Ô, bom. Ricardo, Então, se o TJ Watt voltar e fizer o mínimo pra defesa voltar a ficar decente, já é Hall of Fame hoje, agora? Não precisa nem aposentar? Já tá bem estátua. Pode entrar direto, pode entrar direto, problema nenhum. Pode entrar direto aqui. Não vai. A gente tá no buraco, vamos aproveitar. Bom que tem o rookie QB pra gente poder aproveitar esse ano, vai ter tempo de se desenvolver, vai ter tempo de errar, sem trazer maiores prejuízos para a equipe. Muitos jogadores jovens que vão passar maus bocados esse ano por aqui e vão aprender. Ano que vem a gente pode sonhar um pouco mais, porque esse ano a gente não pode sonhar, mas as perspectivas não são ruins. É isso. Se eu fecho dizendo o seguinte, que se a gente tinha a perspectiva de ter uma temporada divertida esse ano, sem grandes perspectivas, meu irmão, tocaram fogo em tudo que a gente sonhava, e a perspectiva para os Steelers nessa temporada é essa daí, a mensagem do grande filósofo Cid da Era do Gelo. Tchau, amor. Boa noite a todos. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.